Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Sou Fernando Rainho, psicólogo, e hoje nós vamos falar sobre como elaborar um registro de pensamentos. Essa apresentação ela é válida para estudantes de psicologia que querem aprender como aplicar o RPD, o Registro de Pensamentos Disfuncionais, em seus pacientes, mas também aqueles que querem aprender sobre o registro de pensamentos para aplicá-los em si mesmos. Tá bem? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa tabelinha. Isso pode ser numa folha de computador, no Word, no Excel, no PowerPoint. Vocês podem escrever à mão, vocês podem pegar o modelo pronto na internet, tanto faz, né? Desde que tenha esta tabela com as seguintes colunas. São 4 colunas, tá bem? A primeira coluna é a situação, a segunda coluna que a gente vai escrever o pensamento, a terceira emoção, e a quarta a gente vai colocar comportamento. Tá bem? A linha azul escuro, aqui em azul escuro são os títulos, e aqui na parte mais clarinha da tabela a gente vai preencher com os registros que eu vou mostrar como é que a gente faz já na sequência. Então o paciente vai nos trazer, ou a gente vai experienciar uma situação. Por exemplo, eu não fui convidado ou não fui convidada para a janta da minha melhor amiga. O paciente nos traz essa situação hipotética e a gente vai perguntar para ela: como é que tu se sentiu nesse momento? E ela vai trazer uma emoção: Fernando, me senti triste. Ou o contrário, o paciente pode nos trazer só uma emoção: olha, Fernando, me senti muito triste semana passada. E a gente vai perguntar a situação: olha, o que aconteceu semana passada que te deixou triste, né? O que ocorreu? Qual era a situação? E o paciente vai trazer daí: não fui convidada para a janta da minha melhor amiga. Então pode ser ou o paciente nos trazer uma situação e a gente vai puxar a emoção, ou o paciente vai trazer uma emoção e a gente vai puxar a situação. Isso também serve para quando a gente está fazendo o próprio registro. A gente vai perceber uma emoção e a gente tenta ver o que está acontecendo, onde que a gente sentiu aquela emoção, né? Ou a gente vai ter uma situação e a gente se pergunta: o que eu senti naquele momento, né? Então a gente sempre reforça esse vínculo situação-emoção, emoção-situação, para depois tentar pegar o pensamento. Então, voltando para o exemplo da paciente, ela diz: não fui convidada para a janta da minha melhor amiga. Eu pergunto: como é que tu se sentiu? E ela diz: eu me senti triste. Aí eu reforço esse vínculo. Então, quando tu não foi convidada para a janta da tua amiga na semana passada e tu estava se sentindo triste, naquele momento que tu percebeu que tu não foi convidada, que te deu uma tristeza, o que estava passando na tua cabeça? Ou seja, eu reforço esse modelo que a gente vai ver que é AC, né? Que A é a situação, B é o pensamento, C é a emoção. Então eu reforço AC ou CA, né? Eu pego uma situação, nomeio a emoção e depois pergunto o pensamento. Ou pego a emoção, nomeio a situação e depois pergunto o pensamento. Ah, Fernando, para que fazer tudo isso? Não é mais fácil só perguntar o que a pessoa pensou? Sim, mas a gente conseguindo fazer essa ponte AC-CA vai fazer com que fique mais fácil para o paciente ou a gente mesmo identificar o que passou na nossa cabeça que gerou aquela emoção. Tá bem? E esse é o segredo que eu queria trazer aqui. Sempre a gente vai trazer um pensamento, uma interpretação da situação que vai alterar, né, popularmente a gente diz, vai gerar um estado emocional. Então sempre que a gente, ou o nosso paciente, relatar uma alteração de emoção, façam-se a seguinte pergunta para si ou ao paciente: o que passou na cabeça do paciente ou na nossa cabeça que gerou aquele estado emocional? Porque a terapia cognitivo-comportamental parte do pressuposto que não são os eventos em si que causam sofrimento, mas sim a interpretação que a gente faz desses eventos. Então percebam, o que mais chateou e deixou triste a nossa paciente não foi o fato de ela não ser convidada para a janta. Isso pode até ter gerado algum grau de chateação. Mas o que mais deixou ela triste, se a gente for investigar, é que ela interpretou: minha amiga não gosta de mim. Ela teve este pensamento, essa interpretação, quando aconteceu a situação dela não ser convidada para a janta e ela percebeu. É esse pensamento que gerou tristeza. E aqui que está o segredo do nosso trabalho. A gente sempre vai tentar pegar os pensamentos, as interpretações que os pacientes tiveram da situação que geraram um estado emocional. Por sua vez, esse estado emocional vai gerar uma reação, um comportamento.
Então, por exemplo, a paciente, no caso, ela chorou e se isolou no quarto. Então, recapitulando. Situação, vejam como uma sequência faz sentido. Situação, não fui convidado para uma janta da minha melhor amiga. Pensei, puxa, ela não gosta de mim. Isso me deixou triste. Eu chorei e me isolei no quarto. Aí nós temos um registro de pensamentos, tá bem? O pensamento, que é resultado da interpretação que a gente faz da situação, vai gerar uma emoção, e a emoção vai meio que nos incentivar a ter um determinado comportamento, tá bom? Outro exemplo, o paciente nos diz, Fernando, me senti ansioso ontem. Eu pergunto, esse é o C, né, emoção, pergunto A. O que estava acontecendo quando tu estava ansioso? Ah, a minha esposa ainda não tinha voltado para casa. Então, supondo que ela volta, Fernando, às 8 da noite, todo dia do trabalho, já era 9 horas e ela não tinha voltado. Isso me deixou ansioso. Então, quando tu estava em casa e percebeu que a esposa estava atrasada e tu sentiu ansiedade, o que passou na tua cabeça naquele momento? O paciente vai trazer o pensamento. Ah, não sei, eu acho que eu pensei que ela deve ter se acidentado no caminho. Algo de ruim deve ter acontecido. Percebam a lógica. Um pensamento vai gerar um estado emocional. Eu pensei algo catastrófico, ela deve ter se acidentado no caminho, mandando uma mensagem para o meu corpo de ansiedade. A preocupação, que é um padrão de pensamento, gerou um estado emocional de ansiedade. Com base nessa ansiedade, eu pergunto, e o que tu fez? Aí eu liguei várias vezes para ela para tentar confirmar que estava tudo bem, né? Então o paciente tentou ter fez um comportamento de checagem para tentar ter alívio daquela ansiedade. Temos aqui outro registro de pensamentos. Percebam como as coisas fazem sentido. Ele estava em casa e a esposa atrasou. Ele pensou algo catastrófico. Ela deve ter se acidentado no caminho. Isso gerou a ansiedade dele. Isso gerou a aflição dele, a interpretação sobre o evento, não o evento em si. Está bem? Onde que está o segredo do nosso trabalho aqui, pessoal? Está em conseguir, se for aplicado a nós mesmos, captar os nossos pensamentos, que a gente chama de pensamentos automáticos. Por que pensamentos automáticos? Porque eles passam muito rápido na nossa cabeça. Sempre que acontece uma situação, a gente interpreta aquela situação de alguma forma. Mesmo que a gente nem perceba, a gente percebe mais o nosso estado emocional, né? Mas o segredo está em a gente conseguir captar os nossos pensamentos automáticos. Ei, peraí, de que forma eu estou interpretando esta situação? Ou do nosso paciente, se for o caso da aplicação do registro em consultório. Perceba, no momento que eu estou dando essa aula, alguns de vocês podem ter a emoção de satisfação, de alegria. Eu pergunto, o que está passando na cabeça de vocês no momento que eu estou falando e estou dando essa aula, que está gerando a emoção de alegria? Alguns podem relatar, olha, eu estou entendendo, está fazendo sentido, oba, isso vai me ajudar muito. Esse pensamento faz a sensação de bem-estar. Outros de vocês podem estar se sentindo tristes. Eu pergunto, o que passa na cabeça de vocês que gera essa tristeza? E alguns podem trazer, ai Fernando, não estou entendendo, eu sou um burro, isso aqui eu estou perdendo o meu tempo. Essa interpretação faz a emoção de tristeza aumentar. Percebam que a situação é a mesma. Eu dando essa explicação. A interpretação que cada um vai ter vai dar o colorido da situação, né? Vai gerar um estado emocional, que a gente chama desse colorido sobre o acontecimento. Tá bem? Esta é a lógica do registro de pensamentos. Tá bem? Vão ter uma situação, pensamento, uma emoção e comportamento. Muito bem. Percebam então que o segredo está nessa ligação que o pensamento gera, como a gente diz, né, ele na verdade amplifica um estado emocional. Sempre essa lógica. Sabendo isso, a gente consegue trabalhar para sempre quando a gente estiver sentindo alguma emoção, se perguntar o que está passando na minha cabeça nesse exato momento que está me gerando esta emoção. Ou para o paciente, né? Ai, Fernando, como muitas vezes terapeutas iniciantes perguntam o que eu faço, por onde eu sigo com o paciente no consultório, né? Com essa lógica, sempre tenho em mente um registro de pensamentos.
Se o paciente traz para vocês uma emoção, Fernando, me senti triste, me senti com raiva, me senti ansioso, tentem explorar que situação em que isso aconteceu e o que ele estava pensando. Ou ao contrário, se ele traz uma situação para vocês, vocês perguntem como é que tu se sentiu nessa situação e o que tu estava pensando. E o foco do nosso trabalho, via de regra, vai ser com estes pensamentos, tá bem? Então, a lógica é um pensamento, ele vai gerar um estado emocional e muitas vezes o nosso comportamento vai ter a ver com a nossa emoção. A gente vai tentar aliviar ela de alguma forma ou dar vazão para ela de alguma forma. Às vezes os comportamentos não vão ser adaptativos, né? Não vão nos ajudar ou vão nos causar mais malefícios do que benefícios. Isso também tem que ser investigado em outro momento. Esse comportamento está ajudando ou não. Para a gente não agir, normalmente a gente age com base na emoção. Eu estou com raiva, eu vou lá e tento agredir alguém. Essa agressão me ajuda ou não ajuda? Né? A emoção é válida, eu posso senti-la. Eu tenho que entender o que eu interpretei, o que eu pensei que me gerou a raiva. Mas agir conforme a emoção normalmente não traz um bom resultado. Ok? E o segredo, pessoal, está da gente conseguir depois que captar, conseguir treinar, captar esses pensamentos, a gente conseguir, esses pensamentos automáticos, a gente conseguir, de certa forma, se distanciar desses pensamentos, gerando, às vezes, o que a gente chama de pensamentos alternativos. Isso vai atenuar nosso estado emocional. Percebam, se eu fechar os olhos e falar o seguinte pensamento, ter o seguinte pensamento, eu sou uma girafa, isso não faz de mim uma girafa, né? Então, nem sempre nossos pensamentos vão ser verdadeiros, muitas vezes esses pensamentos vão estar distorcidos, né? E vocês também vão perceber que à medida que vocês vão conseguindo fazer o registro de pensamentos, ou o paciente vai fazendo dele, que muitas vezes as interpretações que vocês vão dar para os eventos, né, a lente pela qual vocês vão estar enxergando a realidade, vai ser sempre parecida. Ou seja, pessoas que têm uma pegada mais triste, meio que sempre vão interpretar os eventos, independente deles quais sejam, como sua responsabilidade, sua culpa, um fracasso pessoal. Né? Então eu tirei 7 na prova, ou 8 na prova, eu vou ter um pensamento de... Digamos que eu tirei 10 na prova. E aí eu vou ter um pensamento de, a prova estava fácil, não conta. Aí digamos que eu tirei 6 na prova, 7 numa prova de cálculo, algo difícil. Eu tenho um pensamento, nossa, eu sou burro mesmo, não vou conseguir passar, eu sou um grande fracassado. Percebam que a interpretação sempre vai ter uma pegada meio que vai gerar uma emoção de tristeza, né? Ao passo que outras pessoas vão ter sempre interpretações que vão gerar ansiedade, né? Do tipo assim, pensamentos que vão ter um grau de incerteza e vão ter algum cunho catastrófico. Então, como o exemplo, né? Ela deve ter se acidentado no caminho. Será que ela vai me trocar por outro? Será que eu não vou ficar doente? Será que eu não estou doente? Todos esses pensamentos mandam uma mensagem para o corpo de perigo e isso gera ansiedade. Então vocês vão ver, à medida que vocês vão preenchendo o registro de pensamentos, que vai ter, às vezes, um determinado padrão, um funcionamento de pensamentos parecido que vocês têm. Porque vai ser sempre mesmo que a mesma lente que vocês enxergam a realidade. Alguns mais ansiosos, outros mais tristes. Fernando, de onde isso vem? Bom, daí isso vem num trabalho que a gente vai desvelar em terapia, provavelmente de vivências infantis, né, da infância e da adolescência de vocês, e referentes às necessidades emocionais que vocês tiveram com seus cuidadores supridas, né? Pacientes daqui a pouco que não tiveram muito carinho, afeto, presença, não internalizaram uma ideia de que daqui a pouco são gostados e são dignos, são pessoas com valor, elas vão ter baixa estima e sempre vão pensar, independente do que aconteceu, sei lá, o pneu do carro furou, eu vou ficar triste. O pensamento é, isso é culpa minha, eu que não fiz a revisão, eu sou um grande perdedor mesmo, eu estou estragando toda a viagem. Porque a estima que eu tenho é baixa. Isso vem de vivências infantis. Da mesma forma, daqui a pouco, se eu não tive uma autonomia e desempenho muito boa na minha infância, onde eu consegui me experimentar, ou daqui a pouco eu tive pais ansiosos que diziam que tudo era perigoso, eu comecei a ler o mundo como um lugar ameaçador. E tudo que aconteceu eu vou ler como uma grande ameaça, né? Então, se a minha esposa se atrasou, é porque deve ter acontecido algo muito grave, né? Então, sempre vai ter uma luz, esses pensamentos automáticos, eles não vêm do nada. Eles vêm das nossas vivências infantis. Caso vocês tenham mais interesse em saber isso,
procurem um vídeo que está aqui no canal, que é como a infância afeta a vida adulta. Tá bem? Voltando para a ideia do registro de pensamentos. Nosso foco aqui é só pegar a ideia dos pensamentos, como eles alteram estados emocionais, tá bem? Não ir tão a fundo assim na gênese, da onde isso surgiu. Bom, percebam que esses pensamentos automáticos, como eu falei, se eu pensar eu sou uma girafa, não me torno uma girafa. Então esses pensamentos automáticos, a gente pode se distanciar um pouco deles e se fazer algumas perguntas, né? Primeiro, existem explicações alternativas para o ocorrido, né? A esposa ter se atrasado, por exemplo. O que está no nosso controle e o que não está? Também ajuda às vezes a fazer essa separação, né? Vantagens e desvantagens de ter esse pensamento. Ele está me ajudando ou ele não está me ajudando? E como eu mencionei, tentar entender qual é o nosso padrão de funcionamento, qual é a nossa lente, né? Como a gente opera, se a gente é mais uma pegada mais triste, mais ansiosa, né? Ou mais preocupada. Cada um tem o seu funcionamento e isso pode ser trabalhado na terapia. Agora, uma coisa que pode ser trabalhado, não necessariamente precisando fazer terapia, é a gente tentar gerar pensamentos alternativos a esses pensamentos automáticos, né? Por exemplo, ela deve ter se acidentado. Que pensamentos alternativos podem ter aqui? Olha, ela pode ter uma reunião de emergência com o chefe, tá chovendo um monte, ela pode estar no trânsito engarrafado e o celular ficou sem bateria, ela pode ter ficado presa no trabalho, muitas coisas, ela pode ter ido no supermercado esquecendo de avisar e deixou o celular no carro, muitas coisas podem acontecer. Não necessariamente ela deve ter se acidentado, mas se a gente acredita nesse pensamento logo de cara, isso vai gerar um estado emocional muito grande. Então a gente tem que aprender a se distanciar um pouco, desfusionar um pouco desse pensamento automático que vem, né? E tentar gerar pensamentos alternativos mais saudáveis, que não exacerbem tanto as nossas emoções. Tá bem? É mais ou menos essa lógica. Então, pessoal, seguindo. A gente vai ter um A, que eu chamo de situação, e aí a gente vai explorar o C, que é a emoção. Né? Então o paciente nos traz uma situação, a gente pergunta sobre a emoção. Ou ao contrário, ele nos traz um C, uma emoção, e a gente explora qual era a situação que ele sentiu aquilo. E depois a gente faz a pergunta-chave. O que passou na cabeça naquele exato momento? Ou o que tu pensou quando tu sentiu a emoção X? E aí a gente vai pegar o que a gente quer, que é o pensamento automático. Tá bem, pessoal? É mais ou menos esta a lógica do modelo, vamos dizer assim, ABC cognitivo. Tá? A gente quer focar no B, que é os pensamentos, as interpretações que foram feitas. Mas para isso a gente precisa primeiro fazer o AC ou o CA e depois pergunta o B. Pergunta-chave. O que passou na sua cabeça naquele exato momento? E isso tem tudo a ver com as premissas da terapia cognitiva comportamental, que é a forma como a gente pensa influencia nosso estado emocional, ou seja, os nossos pensamentos alteram as nossas emoções. A forma como a gente pensa e interpreta os eventos, ela pode ser monitorada e pode ser alterada. Então, o primeiro passo é a gente perceber que a gente, sempre que está sentindo alguma coisa, a gente está pensando alguma coisa. E se perguntar o que eu estou pensando que está me fazendo sentir isso. Todos os eventos que vocês estão vivendo, vocês estão interpretando eles de uma maneira automática. Faça um exercício de parar, respirar e pensar e dizer, né, o que eu estou pensando sobre esse evento. Né? A gente tende a não fazer isso. Esse é um exercício bem saudável para a gente conseguir ter que a gente chama de metacognição, né? Pensar sobre o pensar sobre nós mesmos. O que está acontecendo dentro da gente? E com isso a gente vai ter mais controle sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas emoções. E principalmente sobre as nossas ações. Tá bem? Então, e a última premissa, que também é verdadeira, é as alterações comportamentais também vão gerar alterações de pensamento de como a gente interpreta o evento. Não foi foco desse vídeo, mas veja, vamos dizer que eu tenho muito medo de cachorro, porque eu vejo eles como algo ameaçador, não sei, quando eu era pequeno fui mordido por um cachorro. E eu vou ao parque todos os dias correr, e lá tem uma moça passeando com um poodle bem pequenininho, né? Um Lulu da Pomerânia. E quando eu vejo esse cachorro, eu já me sinto muito ansioso. Exercício, então. Situação. Vejo o cachorro no parque. Emoção, ansiedade.
pergunta, o que passa na minha cabeça que me gera ansiedade naquele momento? E aí eu vou dizer, cachorros são perigosos, ele vai me morder, algo de ruim vai acontecer. Esses pensamentos geram um estado emocional de ansiedade. Eu poderia trabalhar pela lógica de que o cachorro está na coleira, o cachorro é pequeno, é vacinado, não vai acontecer, o máximo que ele vai arranhar ali o meu pé, alguma coisa do tipo, esse é um cachorro manso, que me mordeu era bravo. Tudo isso pode ser trabalhado como uma forma de pensamento alternativo ao meu pensamento automático. Mas outra via de acesso é, o que acontece se comportamentalmente, várias vezes na semana ou todos os dias, eu for e me expor a esse cachorro. Todos os dias eu ir lá e correr mesmo assim, mesmo aquele cachorro estando próximo de mim. Aos poucos eu vou me habituar. Meu corpo vai começar a ler. Ah, Fernando, nem é tão perigoso esse cachorro assim. Porque eu estou me expondo a esse cachorro e estou sentindo que várias vezes eu vou lá e nada acontece. Então meu corpo vai começar a entender, vai começar a mudar a interpretação que ele já tem pré-concebida de que o cachorro é algo perigoso. Faz sentido, pessoal? Então, se expondo comportamentalmente também altera a maneira como a gente interpreta os eventos. Por exemplo, eu tenho medo de falar em público. O que acontece se eu for lá e falar várias vezes? Apresentar vários trabalhos nas aulas, me expor. Sempre o professor diz, alguém quer falar alguma coisa, eu vou lá e falo. Aos poucos eu vou perder o medo de falar em público. Por quê? Eu estou me habituando. Meu corpo, meu pensamento daqui a pouco vai ser, nem é tão perigoso assim, nem é tão ruim assim, nem teve consequências tão drásticas. Ou seja, a maneira de eu me expor através do comportamento também está alterando os meus pensamentos. Então, é uma via de mão dupla. Eu posso tanto trabalhar com a alteração dos pensamentos automáticos para gerar alívio emocional, quanto eu posso trabalhar numa pegada mais comportamental de exposição e enfrentar os meus medos ou algo do tipo, que vai gerar também uma alteração de pensamento e, por consequente, também um alívio emocional. Tá bem, pessoal? Espero tê-lo ajudado, então, com essa breve fala sobre o registro de pensamentos. E treine em casa, né? Tanto você, psicólogo, que vai aplicar isso com seu paciente, quanto você que não é psicólogo. Ou você que é psicólogo e aplique em você mesmo também, para não ser casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente aplica isso com os nossos pacientes, mas a gente não monitora nossos próprios pensamentos e nossos próprios sentimentos. Então, pratique se perguntar, sempre que você estiver sentindo um estado emocional alterado, seja para mais ou para menos, seja tristeza, seja raiva, seja alegria, faça a seguinte pergunta: o que está passando na minha cabeça nesse exato momento que está me gerando esse estado emocional? Com isso você vai conseguir ter um pouco mais de controle, percebendo que é a interpretação que você faz do evento que faz você se sentir de determinada maneira. Este é o primeiro passo para conseguir, daqui a pouco, alterar aquela forma de pensar ou alterar aquela forma de agir para resultados mais satisfatórios e um melhor bem-estar. Está bem? Pense nisso e até a próxima.